Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa atividade de inglês da semana. Lembrando que agora nós já estamos no segundo bimestre. Essa atividade já vai valer o ponto para o segundo bimestre. Então, abram o caderno de vocês, onde vocês pararam, pulem uma linha, coloquem a data de hoje e coloquem o assunto também. O assunto dessa semana é o dare to be. O dare to be no simple present. O dare to be é o verbo haver, no simple present no presente simples. Então, vocês já têm um pouco de conhecimento desse dare to be, porque nós estudamos no ano passado. Então, vocês já sabem a respeito dele. Hoje nós vamos aprender um pouco mais. Primeiro vamos ver o dare to be na affirmative form, na forma afirmativa. Então, nós temos duas maneiras de usar este verbo, no singular e no plural. Quando vamos usar o dare to be, né, que é o verbo haver, no singular, nós usamos there is. Quando vamos usar no plural, nós usamos there are. Então, aqui no exemplo, there is a bird here. Há um pássaro aqui. Como que eu sei que eu tive que usar o there is? Porque este a aqui, ele significa um ou uma. Então, um ou uma é singular. E se é singular, então eu uso there is. Aqui no exemplo do plural, there are two birds here. Há dois pássaros aqui. Eu sei que two é o número 2, né? E 2 ou mais já é plural. Sendo plural, então eu uso there are. Outra forma de indicar o plural também, quando você não tem número, é você olhar no final do substantivo. Aqui, a palavra bird, pássaro, tem o S no final. Então, eu sei que está no plural. Então, são pássaros. Então, se eu não tivesse o número aqui para indicar a quantidade, eu saberia que está no plural por causa desse S aqui. E saberia que eu teria que escrever there are. Agora, na negative form, na forma negativa. Qual é a palavrinha que eu uso para negar em inglês? É o not. O not é o nosso não. Então, eu sei que com o not eu estou negando. Então, eu sei que there is é a forma que eu uso no singular. Então, quando eu vou fazer a negativa, there is not. Ou isn't, que é a forma abreviada. E eu sei que significa não há no singular. Se eu quero usar aqui no exemplo, ó, there is not ou there isn't a bird here. Não há um pássaro aqui. Agora vamos ver aqui no plural. Sabemos que a forma que utilizamos para o plural é there are. Então, com o not, there are not ou there aren't, que é a forma abreviada. Então, there are not ou there aren't two birds here. Então, aqui, como eu sei que o substantivo está no plural, eu tenho que usar o there are. Como a negativa, there are not. Não há dois pássaros aqui. E, por fim, a interrogative form, a forma interrogativa. Como que eu faço com a forma interrogativa desse verbo? Então, aqui nós sabemos que é o verbo to be conjugado. Então, nós sabemos que o verbo to be, a gente usa ele para fazer a interrogativa. A gente coloca ele primeiro. Então, fica is there, né? Que o mesmo significa para nós, Então, no exemplo, is there a bird here? Há um pássaro aqui? Então,
é dessa forma que eu vou fazer. Então, eu vou passar o verbo to be aqui no começo da pergunta. E no plural, are there, porque o are também é o verbo to be conjugado aqui no caso. Então, are there two birds here? Há dois pássaros aqui? Então, desta forma, eu faço a interrogativa. Agora, para praticarmos o que aprendemos, nós vamos para o exercises. No primeiro exercise, nós vamos escrever there is ou there are na forma afirmativa. Então, aqui eu coloquei a tradução para vocês, para facilitarem para vocês. Então, aqui no espaço, vocês vão preencher com ou there is ou there are. Como que eu vou saber se eu uso este ou se eu vou usar o outro, singular ou plural? Então, olhem aqui no substantivo, bus. Aqui eu tenho o substantivo bus, que significa ônibus. Antes desse substantivo, eu tenho essa palavrinha aqui, a. O que eu falei mesmo para vocês que significa a? Significa um ou uma. E um ou uma é singular ou plural. Então, a. Então, o que você achar que é, você vai escrever aqui, tá bom? Na letra B. Aqui você tem yellow car. Yellow car, todo mundo sabe o que é, né? Olhe bem para o substantivo car. Ele está no singular ou ele está no plural? Olha aqui essa palavrinha aqui, ó. O que ela significa mesmo? Então, a yellow car indica para mim que é singular ou é plural? Se for singular, escrevo there is. Se for plural, escrevo there are. Na letra C, three cats. Three cats, todo mundo sabe o que é, né? Olha aqui o substantivo, cats. Ele está no singular ou ele está no plural? Então, é assim que vocês vão fazer o exercício. No exercício 2, vocês vão passar as frases no plural. Então, a frase está no singular, todas elas aqui no singular. Então, vocês vão passar essas frases aqui para o plural. Então, como que eu uso o verbo haver em inglês no plural? Sabemos que é there are. Então, there are é para o plural. Aí, aqui no singular, nós temos a Rose. Aqui, essa palavrinha nós sabemos que significa um ou uma. Ou então, olha aqui para o substantivo, rose, rosa, está no singular. Então, vou passar para o plural. O que eu coloco aqui? Não preciso colocar numeral nenhum, só coloco S no final do substantivo, tá bom? Então, there is a rose in the vase, há uma rosa no vaso. There are roses in the vase, certo? Então, essa daqui também vou passar para o plural. There is a flower in the garden. Então, como é a forma que eu uso do verbo haver no plural? Aí, eu vou escrever esse a aqui? Não, eu não vou, porque ele significa um ou uma, e eu estou falando de plural. Então, como eu posso fazer o plural? Colocar o S no final do substantivo. Flower é flor. Então, se você vai colocar o S aqui, fica flores, certo? Então, todas elas, vocês olhem bem para o substantivo e no final do substantivo, vocês colocam o S que forma o plural. E assim vocês têm a frase no plural. Na questão número 3, vocês vão responder de acordo com o exemplo. O exemplo aqui, vocês têm uma frase na interrogativa. Então, vocês têm lá, is there a car in the street, né? Aqui eu sei que é uma frase no singular porque é there is.
Então, vocês vão responder das duas formas. Primeiro, yes. Yes, there is. No, there isn't. Então, a frase é assim. Há um carro na esquina? Sim. Há. Não, não há. Então, eu quero que seja feita dessas duas formas. Yes, there is. E no, there isn't. Certo? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês no plural. Are there cars in the street? Yes, there are. E no, there aren't. Certo? Então, eu quero que vocês façam assim. Observem como está aí, se é there is, se é there are, e vamos responder yes e no. Então, alguma dúvida, é só me chamar, que eu explico novamente, mas atividades são bem simples, dá para vocês entenderem bem, certo? Então, boa atividade a todos e até a próxima semana.